Doutrina dos frutos da árvore envenenada. A doutrina dos frutos da árvore envenenada é uma metáfora que comunica o vício da ilicitude da prova obtida com violação à regra de direito material a todas as demais provas produzidas a partir daquela. Em outras palavras, quando uma prova é obtida de forma ilícita, todas as provas derivadas dela também são consideradas ilícitas. Essa doutrina surgiu no direito norte-americano e estabelece que toda prova produzida em consequência de uma descoberta ilegal é considerada ilícita por derivação. No Brasil, consagrou-se a teoria da prova ilícita por derivação, também conhecida como teoria da árvore envenenada ou do efeito à distância. Um exemplo prático dessa doutrina é quando alguém é constrangido a confessar um crime mediante tortura, e essa confissão é usada para obter outras provas. Nesse caso, a confissão inicial é considerada ilícita, e as provas obtidas a partir dela também são consideradas ilícitas. A doutrina dos frutos da árvore envenenada é baseada na ideia de que uma árvore envenenada jamais dará bons frutos, fazendo uma analogia com um preceito bíblico. Em termos legais, isso significa que as provas obtidas de forma ilegal não podem ser utilizadas, mesmo que tenham sido produzidas validamente em momento posterior. Portanto, essa doutrina visa garantir a legalidade e a integridade das provas utilizadas no processo, evitando que provas obtidas de forma ilícita sejam usadas para condenar alguém, mesmo que indiretamente. Vejamos o caso do juiz Sérgio Moro. O vazamento dos áudios gravados de forma ilícita e o seu desfecho no Supremo Tribunal Federal, STF, do Brasil levantaram questões sobre a imparcialidade do juiz Sérgio Moro. A imparcialidade de um juiz é fundamental para garantir a justiça e a equidade no processo judicial. No caso de Sérgio Moro, o vazamento dos áudios e as discussões subsequentes no STF geraram debates sobre a sua conduta e imparcialidade. O vazamento dos áudios gravados de forma ilícita levantou preocupações sobre a conduta do juiz Sérgio Moro, especialmente em relação à imparcialidade no julgamento de casos importantes, como os da Operação Lava Jato. A divulgação desses áudios gerou questionamentos sobre a imparcialidade do juiz e sua conduta ética no exercício da magistratura. O desfecho no STF do Brasil também foi um ponto crucial nesse contexto. As discussões e decisões tomadas pelo STF em relação aos vazamentos e à conduta do juiz Sérgio Moro tiveram um impacto significativo na percepção da imparcialidade do juiz. Em resumo, o vazamento dos áudios gravados de forma ilícita e o seu desfecho no STF do Brasil levantaram sérias questões sobre a imparcialidade do juiz Sérgio Moro, gerando debates e discussões sobre a conduta ética e imparcial do magistrado. A prova ilícita não pode ser considerada lícita, baseada na teoria do fruto da árvore envenenada. Essa teoria estabelece que toda prova produzida em consequência de uma descoberta por meio ilícito, como uma busca ilegal, será contaminada pela ilicitude, considerada ilícita por derivação. A ilicitude por derivação, como a frutos da árvore envenenada, exclui sua utilização, mesmo produzido, validamente, em momento posterior, pois afetados pelo vício da ilicitude originária. Portanto, mesmo que a prova ilícita tenha levado à descoberta de outras provas, todas elas serão consideradas ilícitas e não poderão ser utilizadas no processo judicial. A prova ilícita anula os julgamentos subsequentes, de acordo com o princípio da desclassificação da prova ilícita. Este princípio estabelece que as provas obtidas por meio ilícito são inadmissíveis no processo, conforme previsto no artigo 5º, inciso 56, da Constituição Federal, que afirma: são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meio ilícito. A teoria dos frutos da árvore envenenada também corrobora essa ideia, estabelecendo que as provas derivadas de uma prova originalmente lícita também são consideradas ilícitas. Portanto, mesmo que as provas subsequentes tenham sido obtidas de forma lícita, se tiverem relação com a prova originalmente lícita, também serão consideradas ilícitas por derivação. Assim, a utilização de provas ilícitas para condenar é inaceitável, pois fere princípios fundamentais do devido processo legal e da garantia de um julgamento justo. Portanto, a prova ilícita anula os julgamentos subsequentes, e sua utilização para condenar é prejudicial aos preceitos legais e constitucionais. A doutrina dos frutos da árvore envenenada é uma metáfora que se refere à ideia de que uma prova obtida ilegalmente, ou seja, por meio de uma violação de direitos, contamina todas as outras provas que dela derivam. A expressão frutos da árvore envenenada é uma referência bíblica que significa que uma árvore envenenada jamais dará bons frutos. A palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa o livro ou o conjunto de livros. A Bíblia é uma coleção de livros sagrados escritos por vários autores ao longo de um período de cerca de 1500 anos.
Ela contém duas partes principais, no Antigo Testamento, que foi escrito antes do nascimento de Jesus Cristo, e o Novo Testamento, que foi escrito depois da morte e ressurreição de Jesus. A Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos, amplamente considerado uma das melhores literaturas já escritas. Traduzida em vários idiomas, é a base das leis e da ética modernas. Ela nos guia através de circunstâncias difíceis, nos dá sabedoria e tem sido o fundamento da fé por séculos de crentes. A Bíblia é a própria palavra de Deus e deixa claros os caminhos para a paz, esperança e salvação. Ela nos diz como o mundo começou, como terminará e como devemos viver nesse meio tempo. A influência dela é inconfundível.